Bom dia a todos os frequentadores do canal do Grande Coração. É uma oportunidade para todos nós estarmos aqui mobilizados pelo conhecimento espiritual. Espero que possamos dar continuidade a boas reflexões, a uma boa aprendizagem em conjunto. Essa palestra especificamente, que trata sobre os chakras, é uma continuidade de uma palestra anterior, onde trouxemos esclarecimentos gerais sobre os chakras, o que são os chakras, como eles funcionam, quais são suas funções e propriedades gerais, e especificamos o funcionamento do chakra coronário e o funcionamento do chakra frontal. Hoje estaremos dando continuidade, tratando sobre o chakra laríngeo, sobre o chakra cardíaco e sobre o chakra gástrico. Aqueles que tiverem curiosidade, que possam acompanhar a primeira palestra, que está sobre o tema chakras e chakras parte 1, centros de força parte 1, chakra coronário e chakra frontal. Chakra laríngeo. O chakra laríngeo ele se localiza na região aqui da garganta. Está conectado a duas glândulas específicas, a tireoide e a paratireoide. Dizemos que o chakra laríngeo é o chakra da expressividade. Lembremos que os chakras mediam potências da consciência espiritual. Não é que o chakra é a potência espiritual. O chakra é um órgão energético que se localiza tanto no duplo etérico quanto no corpo astral. E esse órgão energético, ele media competências da consciência espiritual. Esses corpos energéticos que eu disse estão em torno da consciência espiritual. E da mesma maneira que determinadas localidades do cérebro são responsáveis em mediar determinadas habilidades, existe um centro responsável pela fala, um centro responsável por determinados processamentos, ou um núcleo de centros que se relacionam no nosso cérebro para permitir que possamos nos expressar na matéria. Os chakras são um órgão energético que permite que o ser expresse determinadas potências. Então, cada chakra tem uma responsabilidade de mediar potências X, Y, Z do ser espiritual. O chakra laríngeo, ele tem uma grande responsabilidade frente às habilidades frente às habilidades expressivas de comunicação do ser espiritual. Lembramos que os chakras possuem radiações energéticas em maior quantidade ou em menor quantidade de acordo com a função que ele cumpre, a complexidade dele, o tipo de instrumento que ele é para servir à consciência espiritual. O chakra laríngeo, especificamente, possui 16 raios energéticos. A coloração desse chakra é observado muita energia azul e tem um efeito geral prateado brilhante. Ele recebe uma quantidade de energia vital que é processada pelo chakra esplênico, que é um chakra que fica aqui na altura do baço pâncreas e que é responsável em captar os glóbulos de energias, dividir em 7 vibrações específicas, como um alimento que é processado e dividido em seus nutrientes, e distribuir esses fluxos de energia para os demais chakras. O laríngeo recebe do esplênico o raio violeta azul e ele particularmente absorve muito dessa energia azul e transfere para os chakras superiores a energia de coloração violeta. Então é observado muito no chakra laríngeo essa coloração azul. E essa coloração azul ela energiza todo o funcionamento das cordas vocais, da glândula tireoide e paratireoide,
Todo o complexo orgânico que está nessa região da garganta é energizado pela coloração azul. Ele absorve o azul e manda para os demais chakras uma coloração de energia vital de um azul mais escuro que é absorvido pelo frontal, e o violeta é levado até o chakra coronário. Localizado na garganta, está relacionado a mediar as habilidades de comunicação do ser espiritual, as potências que o ser espiritual já adquiriu quanto à sua capacidade de se comunicar e se expressar perante a vida. Ligado à tireoide e à paratireoide, está associado ao corpo mental inferior. Cada chakra está mais associado a um determinado corpo energético. Sabemos que o corpo mental inferior é responsável pela inteligência concreta. Essa inteligência que o ser utiliza para lidar com as questões do dia a dia. Muito interessante pensarmos que a comunicação, as habilidades comunicativas expressivas do ser, são habilidades importantes para que ele possa se relacionar com o ambiente. Então, faz todo sentido observarmos que esse chakra, que está relacionado com a habilidade de se comunicar e de se expressar, está conectado ao corpo mental inferior, que media as potências da inteligência concreta, da inteligência de lidar com as situações do dia a dia, com as situações mais pragmáticas, de praticidade do dia a dia. O chakra laríngeo não é responsável apenas em mediar as habilidades da comunicação em nível verbal, mas também em mediar as habilidades não verbais da comunicação. Sabemos que toda comunicação possui um quê verbal, que é uma porcentagem específica, e um quê não verbal, que se expressa através da tonalidade da voz, que se expressa através da expressividade corporal. Isso também faz parte das habilidades comunicativas do ser. E o chakra que media essa habilidade é o chakra laríngeo. Também está relacionado a toda a capacidade da linguagem, nas suas múltiplas funções, e na capacidade do ser decifrar símbolos. Existe uma habilidade que está relacionada à capacidade expressiva do ser espiritual, que é a sua capacidade de saber decodificar símbolos. Pessoas que possuem essa inteligência conseguem com muita habilidade, por exemplo, aprender diversificadas línguas. Que a língua é um signo social, é um símbolo social. E as inteligências que conseguem ter como uma das suas habilidades decifrar esses signos, conseguem aprender com facilidade e usar com facilidade diversas línguas. Pessoas assim terão também o seu chakra laríngeo amplamente desenvolvido, pois ele é responsável em mediar essas habilidades. Mas não apenas as línguas, mas os símbolos de uma maneira geral. Existem pessoas que conseguem ter uma capacidade de interpretar leitura, por exemplo, de interpretar signos variados. Isso está relacionado com as habilidades comunicativas do ser. Esse chakra amplamente desenvolvido oferta condições para que o ser adquira uma habilidade muito grande de se comunicar, uma habilidade de extroversão de relação muito grande e uma habilidade de utilizar a voz em diversas nuances. Isso é uma habilidade do ser espiritual e o chakra laríngeo media. Quando ele está com uma hipoatividade, quando ele está com pouca energia, ou ele é pouco desenvolvido, é importante a gente ter essa noção e essa diferença. O chakra pode estar com pouca energia por desgaste. Então, nesse sentido, esse instrumento está com pouco combustível e não vai conseguir mediar adequadamente as potências que o ser espiritual possui relacionada à comunicação.
Quando ele está com pouca energia, ou quando ele é pouco desenvolvido, isso significa que o ser não desenvolveu habilidades amplamente relacionadas à ação da comunicação, ainda não teve a oportunidade ao longo do processo evolutivo de desenvolver essas habilidades, tanto no caso de falta de energia, como no caso de não ter desenvolvido essas habilidades, ele estará numa hipoatividade, apresentando então uma escassez nas habilidades de comunicação. Quando ele está com excesso de energia, pode mobilizar o que a gente chama de verborreia, aquela condição do ser falar muitas coisas, de saindo de um assunto ao outro e falar de forma muito intensa e se expressar de forma intensa um tanto quanto exagerada, num certo desequilíbrio da expressividade. Quando ele bem desenvolvido, quando esse chakra está bem desenvolvido, ele promove fenômenos vocais melodiosos, pessoas que falam, têm uma voz, que consegue fazer as alternâncias na comunicação, consegue usar as sonoridades com habilidade, tanto na expressão quanto no canto, vai ter esse chakra bem desenvolvido. Fenômenos vocais intelectíveis, que significa a pessoa conseguir transformar a ideia, que é uma questão intelectual, uma ideia profunda, abstrata, filosófica, em expressividade que seja compreensível. Então isso também denota uma habilidade da comunicação e pessoas assim também trazem o chakra laríngeo desenvolvido. E aquelas pessoas que têm habilidades corporais, vamos lembrar, a habilidade corporal é uma habilidade da comunicação, da expressão do ser. Dessa maneira, as pessoas que possuem uma inteligência de expressividade corporal muito grande, terá também esse chakra laríngeo amplamente desenvolvido. O chakra laríngeo está profundamente relacionado a alguns processos mediúnicos. A audiência, que é a mediunidade de captarmos os sons do ambiente astral ou do ambiente etérico, existem pessoas que vai ter audiência etérica, consegue registrar os sons das vibrações etéricas. Existem pessoas que terão audiência astral, que conseguem ouvir os sons do mundo astral, dos espíritos que estão lá, os sons naturais que existem no ambiente astral. Existem pessoas que têm os dois. A audiência mediúnica está profundamente relacionado com o desenvolvimento do chakra laríngeo. A psicofonia, que é essa habilidade de mediarmos os espíritos na matéria através da fala, quando o médium se conecta com o espírito e fala a ideia que o espírito está passando para ele, está relacionado ao chakra laríngeo. Tanto a psicofonia inconsciente, que o médium não tem consciência da sua expressividade, como a semiconsciente e a intuitiva. Qualquer tipo de psicofonia, que é uma mediunidade de expressão verbal, está profundamente relacionado com o chakra laríngeo. Vamos lembrar que no processo mediúnico, por mais que um chakra esteja sendo ativado a um funcionamento maior, os demais chakras estão dando apoio a esse processo. Nunca no processo mediúnico um chakra está trabalhando isoladamente. Ele se destaca no seu energismo, no seu funcionamento, porque aquela mediunidade exige mais daquela expressividade energética, mas os demais chakras estão funcionando de forma cooperativa, dando apoio àquela expressão mediúnica. No processo da psicofonia, o laríngeo é amplamente utilizado porque psicofonia, passar a ideia do espírito através da voz, é um fenômeno de expressão verbal. Quando a pessoa possui um chakra laríngeo amplamente desenvolvido, e isso é utilizado no processo mediúnico, vemos aqueles fenômenos onde o médium consegue falar, o espírito se conecta, o espírito consegue falar através do médium e o médium consegue imprimir na fala
um pouco da tonalidade da linguagem do espírito. Então, se o espírito tem um sotaque, porque vem de culturas específicas que ainda influenciam a sua expressão, o médium consegue ter essa habilidade de trazer a tonalidade da expressividade mediúnica. Muito importante deixarmos claros que em muitas manifestações mediúnicas, onde o médium consegue trazer a tonalidade da voz do espírito, muitas vezes é mais do animismo do médium do que realmente da condição do espírito. Nós não vamos generalizar. Existem médiuns que realmente possuem essa condição, que não envolve apenas o desenvolvimento do laríngeo, mas envolve processos específicos da forma como aquele espírito se conecta no médium. Não vamos entrar nessas nuances nessa palestra, pois não teremos tempo de explicá-las. Mas processos assim só conseguem ocorrer porque aquele médium possui o chakra laríngeo num certo desenvolvimento que permite que quando o espírito fale através dele, o médium naturalmente consegue trazer a tonalidade da voz do espírito. E não só isso, a linguagem, a maneira como ele utiliza a linguagem, o estilo de linguagem que ele tem. Se é um espírito que consegue trazer uma linguagem mais intelectível, se ele tem mais habilidades de trazer mais exemplos. Temos uma habilidade de comunicação, não é apenas a tonalidade. Vocês estão me ouvindo, eu tenho uma tonalidade, minha voz tem uma tonalidade específica, mas eu tenho uma forma específica de falar. Se eu fosse um espírito desencarnado e me conectasse de maneiras específicas que exigem esse tipo de expressão mediúnica, e o médium tivesse também um chakra laríngeo adequadamente desenvolvido, o médium iria falar com muita proximidade, como vocês estão me ouvindo aqui, na tonalidade que eu estou falando e no estilo de comunicação que eu tenho. Também é um chakra ativado no processo da psicografia. Por quê? Psicografia também é uma expressão de comunicação. Por mais que no processo da psicografia outros chakras estejam sendo ativados, como o frontal, como o cardíaco, necessita-se também do bom funcionamento do chakra laríngeo. Todas as funções que se relacionam com a expressividade do ser, utiliza-se do chakra laríngeo para mediar. Seja se está sendo mediado a potência da consciência espiritual. Lembramos que o chakra é um órgão, e aquele órgão está em torno de uma consciência espiritual. Seja se está sendo mediado uma habilidade de comunicação da consciência, seja se essa consciência como médium, no seu sistema energético, estiver trazendo para a dimensão física uma comunicação de outras dimensões, através da voz ou através da psicografia. São mecanismos que estão relacionados com habilidades de comunicação. E é o laríngeo, o órgão energético responsável em mediar todas as habilidades relacionadas à expressividade, às inteligências comunicativas do ser. Dizemos que o chakra laríngeo, apenas em termos de curiosidade, vibratoriamente falando, está relacionado ao planeta Mercúrio e está relacionado ao orixá Iori. Algumas reflexões a respeito do chakra laríngeo. Na sequência, nós entramos no chakra cardíaco. Naturalmente, fica nessa altura aqui do centro do peito, está relacionado a uma glândula chamada timo. E podemos dizer que o chakra cardíaco é o centro dos sentimentos, media todas as habilidades em termos de sentimentos que aquela consciência espiritual já pôde desenvolver ao longo do seu processo evolutivo.
assim como todos os chakras, ele tem uma quantidade de ondulações vibratórias. O chakra cardíaco terão 12 raios vibratórios. Nós vamos percebendo que conforme vamos descendo, o número de raios vibratórios dos chakras vai diminuindo. Por quê? Porque a funcionalidade do chakra, a função dele vai ficando mais simples. Ele vai mediando questões menos complexas. Quanto mais vamos subindo, os chakras vão mediando potências mais complexas do ser espiritual. Por isso, ele tem uma natureza energética mais ampla, complexa, com mais raios vibratórios, porque media funções mais complexas do ser espiritual. O chakra cardíaco possui 12 raios vibratórios. Vemos na sua totalidade uma coloração muito de amarelo ouro brilhante e um carmim resplandecente, o rosa bem clarinho e o amarelo ouro brilhante. Esse amarelo que impregna a vibração do cardíaco, vamos voltar lá, vamos voltar ao esplênico, que capta os glóbulos de vitalidade do ambiente, que possui vibrações específicas de energia vital. Ele absorve, processa e distribui pelos demais chakras. Esse amarelo brilhante é a energia que o cardíaco recebe do esplênico, o combustível que ele recebe do processamento nutricional energético que o esplênico faz para que ele possa funcionar. Esse amarelo brilhante, o cardíaco impregna todo o sistema sanguíneo através dessa energia que acaba impregnando todas as regiões do corpo. Esse amarelo é sumamente importante para o funcionamento de todos os órgãos corporais. Esse amarelo também, ele, por um canal energético específico, lembra que falamos do coronário? O coronário tem um centro vibratório, um núcleo vibratório no seu centro que possui 12 radiações. Olha que interessante. O cardíaco possui 12 raios. O coronário, que é considerado o chakra das 1000 pétalas, é uma metáfora para falar dos 900 e tantos raios vibratórios que o mesmo possui no centro um mini centro energético que tem uma coloração branca amarelada de 12 raios. Através desse mini centro energético, ele se conecta com o cardíaco. Esse amarelo energético que está no cardíaco sobe por um canal energético e impregna esse mini centro que possui no coronário. E impregna porque, na verdade, o chakra coronário, que é responsável pela consciência espiritual, e quando vamos despertando a consciência espiritual, vamos tendo mais consciência do amor, evolução está profundamente relacionada ao nível de amorosidade e sabedoria, e a amorosidade é o chakra, quem media a amorosidade, o centro energético que media a amorosidade é o chakra cardíaco. O centro coronário no seu funcionamento funciona em parceria com o cardíaco. O chakra coronário, quando bem desenvolvido, é consequência do espírito estar mais consciente das leis universais. Consciência não é entendimento intelectual. Consciência é algo mais profundo que vem do nosso amadurecimento, a nossa totalidade que envolve inteligência, sentimento, ação, estar mais afinada com as leis maiores. Ora, na expressividade das leis maiores, o amor está muito presente nas nossas reflexões e expressões. Então, o coronário, para conseguir funcionar em sua capacidade específica de mediar as leis de Deus, de mediar a consciência espiritual, trabalha em parceria com o cardíaco, porque as altas cogitações e expressões filosóficas têm por base o amor.
Então nós vemos uma estreita conexão energética entre o cardíaco e o coronário. O coronário está relacionado no meio do peito, entre o plexo solar e o laríngeo. O centro cardíaco está bem nessa região. Está relacionado, como já dissemos, a timo. E a sua expressividade, a sua mediação está relacionada à sensibilidade superior. Isso fala da nossa capacidade de registrarmos, de conseguirmos registrar através do afeto tudo que está relacionado ao bem, ao belo, ao bom, ao sábio, que está relacionado à capacidade da estética, não a estética superficial, importante, claro, mas superficial perante outras funções superiores, que é a estética física, mas a estética no sentido de compreendermos o belo em todas as manifestações da vida. Essa capacidade de registrarmos, de sermos influenciados e conseguimos inclusive perceber o belo que está na vida, está relacionado a um bom desenvolvimento do chakra cardíaco. As variantes do amor, compreensão, ternura, delicadeza, paciência e da afetividade, do nível de afeto que vamos expressando perante os seres vivos, os seres humanos, está relacionado ao bom desenvolvimento do cardíaco. Vamos fazer uma reflexão aqui. Não é que o cardíaco, está no cardíaco essas potências, não. Quando o ser desenvolve na consciência espiritual uma sensibilidade superior, uma capacidade de lidar com o belo e as potências do amor e do afeto, quando o ser desenvolve na consciência espiritual o cardíaco, que é o órgão responsável, o órgão energético em mediar essas potências, desenvolve-se mais. Por quê? Ele é convidado, a energia sempre é reflexo da consciência. Algumas pessoas, alguns de nós, e muitas vezes eu mesmo, falam que tudo é energia. Eu discordo. Tudo é consciência. A energia é consequência da consciência. Está lá no livro dos médiuns, que os fluidos são administrados pelo pensamento e pela vontade. E pensamento e vontade são potências da consciência espiritual. Existe um processo da energia do pensamento, existe um processo da energia da vontade, mas são processos consequentes. Antes de ter energias XYZ, há pensamento, há vontade. Então tudo é consciência. Energia é um subproduto da expressividade da consciência. Então, quando a consciência muda, quando ela se amplia, quando ela amadurece, quando ela expressa mais sensibilidade superior, mais estética, mais amor, o chakra cardíaco se desenvolve para conseguir mediar adequadamente para o ambiente, para os ambientes energéticos e para o corpo, essas potências que já se desenvolveram mais. Toda a interpretação do belo, do bem, está relacionado ao chakra cardíaco. O chakra cardíaco desvitalizado vai levar a uma condição de insensibilidade. Isso pode acontecer de duas formas. Seja porque está desgastado, seu funcionamento não está pleno. Então, toda a amorosidade que o ser tem, toda a capacidade de sensibilidade superior que o ser tem, ele não consegue manifestar adequadamente, pois o órgão que expressa isso está com pouco combustível. Ou a desvitalização é uma consequência da falta de amor, da falta de sensibilidade que ao longo do processo evolutivo o ser ainda não desenvolveu. Quer ver uma condição que causa desvitalização no chakra cardíaco? A condição médica. Por quê? Porque o médico é treinado na academia a não fazer transferência afetiva. Isso significa o quê? Ele é convidado a fazer uma coisa assim, a manter uma distância do paciente, a ter um comportamento objetivo, como se isso fosse possível, como se fosse possível a gente deixar nossa subjetividade de lado. Nós somos subjetividade. Quando digo subjetividade, eu quero dizer
tudo que nos constitui por dentro deixar de lado para sermos objetivos. Com isso eu não estou querendo falar que não é possível administrarmos a sensibilidade, mas uma coisa é administrarmos a sensibilidade para conseguirmos atuar perante um paciente, e outra coisa é eu acreditar que eu posso ter um comportamento objetivo. O que o médico vai fazendo com isso? Ele vai reprimindo a sua sensibilidade. Faz isso durante anos. Essa frieza na relação com o paciente, com o ser humano, vai desarticulando o funcionamento do chakra cardíaco. O que acontece com esse médico? Quando volta para a espiritualidade, todo um trabalho para ele resgatar a sua capacidade de sentir. Ele vai tendo um embotamento afetivo. Isso significa o quê? Vai reprimindo e não perdendo, reprimindo a sua capacidade que ele já desenvolveu ao longo da evolução de sentir. Médicos, psicólogos, não deixe de sentir. O sentimento é uma bússola importante para que você possa perceber melhor o que está acontecendo com o seu paciente, para que você possa envolvê-lo, acolhê-lo, que é metade do tratamento. Metade de um tratamento médico ou psicológico é saber acolher, é fazer o paciente se sentir amado, se sentir aceito, se sentir compreendido. Médicos e psicólogos, quando aprendemos, eu falo isso para mim porque eu sou psicólogo, quando aprendemos a usar mais o cardíaco, estaremos já cuidando de 50% da problemática daquele paciente. Então, dei um exemplo de uma desvitalização do chakra que causa insensibilidade. Numa vitalização excessiva, a pessoa fica com uma extrema sensibilidade. Lembro-me de um caso de uma médica que conheço, de uma época em que ela estava passando por algumas dificuldades na vida que influenciaram tanto o seu estado emocional, que ela estava extremamente sensível, mas naquela extrema sensibilidade onde a pessoa se afunda junto com o sofrimento da pessoa. Isso é muito prejudicial. Isso está profundamente relacionado com uma vitalização excessiva que esse chakra apresenta. Essa vitalização excessiva, o funcionamento muito rápido do cardíaco, pode acontecer como consequência de conflitos que amplifica a vitalização desse cardíaco, ou de um excesso de energia que o cardíaco não pode administrar, que aquele chakra específico, que tem um tamanho específico naquele ser, que tem uma evolução específica, por isso um tamanho específico, não consegue administrar, causando uma extrema sensibilidade. Então falamos de processos de desvitalização do chakra cardíaco, processos de vitalização excessiva do chakra cardíaco. Quando ele está em bom funcionamento, ajuda profundamente no processo intuitivo. O cardíaco não trabalha apenas articulado com o coronário. Não. O cardíaco também trabalha articulado com o frontal. A intuição mediúnica está relacionada ao frontal. E a intuição é um processo que não envolve apenas o processo mental, envolve também a sensibilidade. Por isso que o frontal, para conseguir, no seu desenvolvimento, captar processos intuitivos que venham da espiritualidade, ele trabalha em parceria com o cardíaco. A energia do cardíaco, que está relacionado em mediar a sensibilidade, é metade do processo intuitivo. Metade do processo intuitivo está relacionado a processamentos mentais. Metade do processo intuitivo está relacionado à sensibilidade afetiva. Cardíaco e frontal trabalham em parcerias no processo da intuição. Então, se você quer aumentar a sua intuição, somos convidados a trabalhar tanto o frontal como o cardíaco, pois os mesmos trabalham articulados na captação da intuição mediúnica. O cardíaco, como media os sentimentos superiores, a sensibilidade superior. E a sensibilidade superior está relacionada ao corpo mental superior, que media pensamentos abstratos e sentimentos profundos. O cardíaco é um centro energético que está conectado ao corpo mental superior.
Os espíritos superiores, quando se conectam nos seus médiums, conseguem atuar adequadamente quando esse chakra cardíaco dos médiuns está desenvolvido. É claro, pois os espíritos superiores são espíritos de muita amorosidade, que já desenvolveram uma cota maior do que nós de amorosidade. Consegue se conectar nos médiuns e trazer sua comunicação, se ligando muito através do centro cardíaco. É o centro responsável em dinamizar o amor universal, em parceria com o chakra coronário, como já dissemos. Os mentores nas comunicações conseguem trazer a amorosidade, porque se ligam nesse chakra cardíaco do médium. Então, quanto maior for a capacidade vibratória do chakra cardíaco do médium, que significa que o médium já desenvolveu uma boa cota de amor, os mentores conseguem imprimir mais amorosidade nas comunicações. É muito comum ver, porque os espíritos fazem o que pode. Pai Joaquim diz assim: filho, se a gente não consegue encontrar um martelo para bater num prego, a gente pega uma pedra. A metáfora de Pai Joaquim é uma metáfora explicativa, que está lá no livro dos médiuns, que os espíritos utilizam o instrumento que tem. Existem instrumentos mediúnicos que apresentam condições energéticas e conscienciais melhores para que determinados espíritos possam se expressar. Mas quando não existe, o que tem é isso, vamos usar o que tem. Então é comum, muitas vezes, o médium dar comunicações de espíritos que estão envolvidos numa amorosidade muito grande, mas o médium não consegue passar essa amorosidade na comunicação, claro, porque ainda não tem essa amorosidade desenvolvida em si, e o chakra cardíaco naturalmente não apresenta condições para mediar na intensidade que aquele mentor está trazendo. Então, os mentores conseguem trazer fortemente na comunicação a amorosidade através do chakra cardíaco. E o chakra cardíaco, quando mais desenvolvido, permite que os mentores consigam trazer com mais autenticidade a sua amorosidade. Uma das principais funções do chakra cardíaco é conseguir perceber e acolher os sentimentos e as intenções alheias. As pessoas que possuem o chakra cardíaco desenvolvido conseguem perceber com antecedência como estão os sentimentos das pessoas, com que intenção as pessoas estão fazendo determinadas coisas, consegue captar. O chakra cardíaco, ele é um captador dos sentimentos e das intenções, porque ele media isso do médium, então ele consegue captar isso do ambiente. Quando desenvolvido, a pessoa consegue, de antemão, perceber os sentimentos, conseguir acolher a pessoa, porque é interessante em determinadas funções e profissões. Quando a pessoa traz esse chakra cardíaco desenvolvido, a pessoa consegue perceber o que está no fundo do comportamento das pessoas. Consegue ter uma compreensão do porquê que aquela pessoa faz aquilo. Consegue sentir isso. A pessoa consegue atuar com mais empatia. E isso faz com que ela melhore a capacidade de relacionamento. Todas as pessoas amorosas são extremamente empáticas, e todas as pessoas muito amorosas têm um feeling sentimental na relação com o outro. Esse feeling é essa percepção, é essa sacada, agora eu não sei se é sacada, esse insight que a pessoa tem de conseguir registrar de antemão os sentimentos e as intenções daquele ser. O chakra cardíaco também ajuda a perceber, em termos de sensibilidade, acontecimentos futuros. Não acontece essa captação como se fosse um registro mental, onde vem imagens. Não. É um sentimento de que existe uma probabilidade das coisas terem como consequência isso. Essa habilidade, que é uma habilidade do ser espiritual, quem media é o chakra cardíaco. Quando ele é desenvolvido, permite que o ser consiga expressar isso. O chakra cardíaco está relacionado vibratoriamente ao planeta Júpiter, energeticamente ao planeta Júpiter, e
em termos de orixás, está conectado ao orixá Xangô. Em outro momento daremos uma palestra explicativa, trazendo aí reflexões do que significa estar conectado a determinado planeta e a determinado orixá. Mas nesse momento apenas informamos que a correspondência vibratória do cardíaco está conectado ao planeta Júpiter e ao orixá Xangô. Falamos do gástrico, falamos do cardíaco, e nesse momento, aliás, falamos do laríngeo, falamos do cardíaco, e nesse momento nós vamos falar do gástrico. O gástrico está nessa região do plexo solar, está relacionado às suprarrenais. E se o chakra cardíaco é o chakra que expressa os sentimentos são amor, afeto, compreensão, indulgência, paciência. O chakra gástrico, ele media a vontade e as emoções. Emoção é ansiedade, ansiedade, medo, raiva, tristeza e a força de vontade. O chakra gástrico media essas potências do ser espiritual. Sim, ansiedade é uma potência do ser espiritual. Sim, nós desenvolvemos ao longo da evolução a ansiedade. Ah, mas ansiedade não é uma doença? Em excesso é uma doença, ou em falta. Falta de ansiedade também é uma doença. Imagina um namorado, a primeira vez, indo para um encontro. Namorado não, uma pessoa que vai virar namorado, indo no primeiro encontro com alguém que vai sair. Sem ansiedade, como é que ele vai? Assim, oi, tudo bem? Oi, eu gosto tanto de você. Vamos dar um beijo. Não tem vida, não deixa a pessoa presente, atenta. A ansiedade é importante, é um mecanismo de sobrevivência que desenvolvemos. Vamos fazer uma prova sem ansiedade. A ansiedade deixa você ali, presente, atento, numa ocupação com aquilo. Quando que a ansiedade é prejudicial? Quando a sua expressividade passa o processo normal e vira um processo excessivo. Aí a pessoa só é preocupação, suas funções ficam alteradas de tanta preocupação. Aí a ansiedade é prejudicial. Mas a ansiedade é uma potência. Medo é uma potência. Medo salva. Os alpinistas que conseguem fazer as coisas adequadamente são os alpinistas que têm medo. Eles têm medo. Não aquele medo que trava, que é o excesso, mas aquele medo que deixa a pessoa presente, preocupada, atenta. Então as emoções têm uma função no processo evolutivo. Vontade. Quem não tem vontade não consegue realizar as coisas. Tem pessoas que estão com uma carência na força de vontade. Estão com uma doença que está relacionada ao chakra gástrico. Não é que o chakra gástrico dele emerge a vontade. Não. A vontade, as emoções são potências que estão na consciência espiritual, mas o órgão energético que media as emoções e a vontade é o chakra gástrico. Então, alguém que está com falta de vontade, somos convidados a fazer um trabalho no seu psiquismo, porque existe algum conflito lá que afetou a vontade, que tornou a vontade estagnada, despertando ela, mas o órgão energético naturalmente reflete o que está acontecendo lá dentro. Então também somos convidados a processos de energização no chakra gástrico quando estamos cuidando das emoções e da vontade. O chakra gástrico possui 10 raias, olha lá, está diminuindo. O cardíaco tinha 12 raios. Chakra gástrico vai baixando, vai diminuindo a quantidade de raios, porque o órgão energético vai mediando questões menos complexas. Emoção é um processo menos complexo em termos de qualidade, de profundidade, do que sentimentos. Tanto que sentimentos no processo evolutivo vêm depois que o ser desenvolveu emoções. Depois que o ser desenvolveu raiva, ansiedade, medo, que é conquistado no processo evolutivo, é que o ser começa a desenvolver os sentimentos superiores. Então, o gástrico media funções mais primitivas
da nossa história evolutiva. Por isso tem menos raios, 10 raios. Vemos como coloração do gástrico uma mistura de tonalidade vermelho com muito verde. Ele recebe o raio verde do esplênico. Lembra lá, o esplênico é o estômago do sistema dos chakras, que absorve os glóbulos energéticos, processa e distribui para os outros chakras. O verde ele recebe do esplênico. E esse raio verde que ele recebe, ele vai descarregar, o gástrico vai descarregar em toda a região do abdômen, energizando o fígado, energizando os rins, os intestinos, o estômago, todo o aparelho digestivo e o plexo solar é energizado por esse verde. Então, quando nós queremos equilibrar as funções do aparelho digestivo e das suprarrenais, nós enviamos muito verde claro para equilibrar o funcionamento dos órgãos, porque esse verde claro que, quando absorvido pelo nosso sistema físico através do chakra etérico gástrico, que energiza toda a região do aparelho digestivo, é que regula a função desses órgãos. Ele situa-se um pouco acima do umbigo, na região lá do plexo solar. Fisicamente é responsável por todo o processo da digestão do sistema vago simpático, pela secreção de adrenalina, de noradrenalina. Ele é o órgão energético que é responsável em influenciar o funcionamento das suprarrenais, que são responsáveis em emitir a adrenalina, a noradrenalina, profundamente relacionada aos estados emocionais, porque quando você tem medo, quando você tem pressa, você tem um surto de adrenalina para que você possa, acelerando, né, o funcionamento dos órgãos, você possa estar em prontidão para agir. Mas a noradrenalina entra aí também para equilibrar o funcionamento. Então, o funcionamento da adrenalina e da noradrenalina, que estão relacionadas às suprarrenais, sofre a influência vibratória do chakra gástrico. Se eu quero regular essa função, eu vou atuar no chakra gástrico energeticamente para regular a função da adrenalina e da noradrenalina. Tem como medir a que potência do ser, já dissemos, as emoções e a vontade. E quando desenvolvido, o gástrico permite que o ser consiga ter uma sensibilidade, não é bem uma sensitividade do mundo astral. Isso significa o quê? Aquela pessoa que chega no ambiente, percebe, puxa, a vibração tá baixa aqui, ou a vibração tá legal, tá harmônica, e aqui tem muitos campos densos, negativos, eu tô sentindo, e aquela pessoa é uma pessoa... Essas pessoas que têm essa capacidade, elas possuem o chakra gástrico num certo desenvolvimento, pois ele é responsável em conseguir fazer essa captação energética de como está o ambiente. O cardíaco capta as intenções e os sentimentos dos encarnados ou que estamos registrando no mundo astral. O gástrico capta a vibração do ambiente, se está boa, se não está boa, se está densa, se está sutil. É o chakra gástrico que consegue fazer o registro energético de como está o ambiente. Em desequilíbrio, em hipoatividade, traz uma dificuldade de expressarmos vontade e emoção. Isso pode acontecer de duas formas, porque a pessoa reprime suas emoções, e aí isso vai causar uma baixa expressão do chakra gástrico, porque a energia sempre reflete o que está acontecendo no nosso funcionamento psicológico, na consciência espiritual. Ou isso pode acontecer porque o chakra está com pouca energia, está desgastado, e nós sentimos um natural entrave de manifestarmos emoções. Temos as emoções, não estamos reprimindo elas, mas o órgão que a expressa está com uma certa deficiência. Então, pode acontecer um desequilíbrio por hipoatividade, causando bloqueios emocionais, ou por hiper. Então, as emoções estão descontroladas. Isso pode acontecer através de
a raiva ou a ansiedade, que no nosso sistema psicológico se descontrola, porque vamos administrando e viciando essas emoções, viciando o nosso pensamento na expressão dessas emoções. Ao invés de usar o pensamento para educar as emoções, o pensamento fica escravo dessas emoções. Elas se descontrolam e, é claro, o sistema energético reflete o que acontece no sistema psicológico. Naturalmente, o sistema energético se descontrola também. Então o órgão, o chakra gástrico, fica num descontrole energético muito grande. Ou pode acontecer de um espírito ir descontrolando energeticamente por processos obsessivos, isso é um exemplo, ok? Enviando energias ou implantando aparelhos que emitem nessa região do chakra gástrico energias que descontrolam, e isso ir ativando as emoções que trazemos no inconsciente descontroladas, e as mesmas emergem. A hiperatividade pode vir por um excesso de energismo específico que descontrola, que ativa as emoções que estão descontroladas em nosso psiquismo, ou de emoções que estão emergindo pela má administração nossa em nosso psiquismo e que descontrola, deixando as energias no estado de excessividade vibratória nesse chakra gástrico. É um chakra que em pessoas nervosas, tristes e em depressão deve ser profundamente usado no tratamento para equilibrar a sua funcionalidade. Em pessoas que estão extremamente nervosas, tristes e em depressão, esse chakra está num desequilíbrio. A pessoa é convidada também a fazer um processo psicológico, porque ela precisa mudar lá na consciência espiritual o que está em desalinho, equilibrando e harmonizando. Juntamente com isso, fazemos o tratamento do gástrico para que o ser possa equilibrar a função energética que é responsável em expressar a função emocional. No desenvolvimento mediúnico, quando os espíritos sofredores se acoplam nos médiuns para dar psicofonia e receberem orientações de tratamento, esse chakra entra em profunda sintonia. Por quê? Desequilíbrios emocionais, desequilíbrio do chakra gástrico. Qualquer expressão emocional harmônica ou desarmônica usa o órgão energético gástrico para mediar ao ambiente. Ora, quando esse espírito se acopla no médium, ele se liga muito pelo gástrico do médium, que o médium vai expressar de alguma maneira a emoção do espírito, vai ajudar na catarse do espírito na reunião mediúnica. Então, o médium consegue fazer isso porque a conexão do gástrico dele, que media as emoções dele, se conecta com o gástrico do espírito. E aí é possível que o médium consiga sentir a emoção do espírito em certo grau e mediar. Aí temos um grande problema e um grande processo educacional. Porque se o médium não é uma pessoa que cuida das suas emoções, nesse momento soma o desequilíbrio do espírito mais o desequilíbrio do médium. E aí temos um processo ali amplificado em desequilíbrio emocional. Não tem problema, vamos cuidar dos dois. A questão é que o médium é convidado ao longo do processo mediúnico aos exercícios de autoconhecimento para regular o seu processo emocional e apresentar um chakra gástrico mais harmonizado para, quando acoplar com esses espíritos e for mediá-lo para orientação, ele conseguir sim expressar a emoção que está em desequilíbrio do espírito, mas sem se afundar nessa emoção. Então, médiuns, que inclui eu também, sempre que derem passividade a um espírito, o espírito já se deslocou, passou um tempo, se ainda está naquela, é porque foi ativado algo seu. Oportunidade, meu querido e minha querida, muito ampla, de cuidar de uma emoção que estava no inconsciente aí, e nesse momento veio à tona, para trabalhar, para harmonizar. Mediunidade é função educativa do ser espiritual. Em termos de correspondência vibratória, o chakra gástrico está relacionado ao planeta Marte e relacionado ao orixá Ogum. Bom, terminamos aqui, deixa eu levantar, a nossa palestra sobre os chakras. Tratamos sobre o chakra laríngeo,
sobre o chakra cardíaco e o chakra gástrico, parte 2 dos centros de forças dos chakras da Fraternidade Espiritual do Grande Coração. Na parte 3 estaremos falando sobre o esplênico e estaremos falando sobre o básico. Um grande abraço a todos, muita paz e muito amor.